Vamos começar pelo dia de ontem. Ontem Sim. questionou o Primeiro-Ministro sobre as medidas sobre a inflação, sobre o aumento dos Sim. combustíveis. Foram apresentadas algumas, são suficientes ou acha que era preciso ir mais longe? Bom, há uma medida que, e é aquela sobre a qual eu falei, que tem a ver com o preço dos combustíveis, que essa para mim neste momento é clara relativamente àquilo que o Governo se propõe fazer. Depois há um conjunto de medidas que são vendidas como bem intencionadas, e eu acho que recebidas como bem intencionadas, mas carecem agora de ser melhor explicadas. Sinceramente são muitas e muito generalizadas e tal, e portanto agora precisamos de ver exatamente como é que se vai concretizar, porque há muitas formas de concretizar, umas poderão ser mais favoráveis ou menos favoráveis às famílias, às empresas, do que aquilo que o Primeiro-Ministro diz. Aquela mais concreta, que tem a ver com a descida do ISP, enquanto não desce o IVA, enquanto não tem condições para descer o IVA, aí, para mim, é claro, eu tive oportunidade de explicar isso na pergunta que fiz e depois na resposta que o Sr. Primeiro-Ministro me dá, ainda mais claro ficou. Ele reporta a outubro de 2021. Portanto, ele diz, vamos reduzir o ISP na proporção dos ganhos de IVA de outubro de 2001 para cá. Acontece que o orçamento que está em vigor é o orçamento de 2021. Portanto, está em vigor desde 1 de janeiro de 2021. Portanto, a receita de IVA programada está programada em função das cotações do crudo em fins de 2020, que é quando o orçamento é feito. Ora, aí há uma diferença de preço muito grande. Em janeiro o crudo estava, penso que é 51, em outubro a 79 e agora está a 100. Portanto, o que é que o Governo vai dar? Vai dar a diferença entre os 79 e os 100. Vai ficar para ele com a diferença entre os 51 e os 79. Portanto, vai ficar com uma diferença para ele maior do que aquela que ele agora está a dar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Governo vai continuar a ganhar dinheiro com o preço dos combustíveis, porque programou um orçamento de Estado com um preço de 51 que está a 100 e só reembolsa, se assim se pode dizer, ou só compensa de 79 para cá. Foi isso que eu expliquei. Portanto, o Governo continua com esta medida continua a ganhar com a guerra, digamos assim, fiscalmente, continua a ganhar com a guerra. Vai ganhar um pouco menos, porque vai compensar de 79 para 100, mas não compensa de 51 para 79. E, portanto, como toda a receita do IVA dos combustíveis está programada para 51, e agora é 100, ele tem um ganho, e agora vai, então, abdicar de uma parte do ganho, que inclusive é um bocadinho menor do que aquela com que ele fica, não é? Não divide exatamente a meio, fica com uma parte maior para ele. Ouviu hoje o Ministro da Economia dizer que o Governo está a estudar a possibilidade de um imposto sobre lucros inesperados de empresas. Como é que o PSD vê esta possibilidade? Eu não estava no plenário, portanto, são lucros inesperados ou lucros excessivos? É que me disseram que ele disse lucros excessivos. Exatamente qual é o termo? Inesperados e excessivos. É que são dois conceitos aleatórios. Conceitos diferentes. Windfall, a taxa. Windfall tax. Bom, Windfall tax. é assim, se a ideia é taxar aquilo que se possa considerar lucros excessivos, eu não sei o que é que são lucros excessivos. Sei o que são prejuízos excessivos. Lucros excessivos não, porque uma empresa que está no mercado é para ganhar dinheiro, quanto mais ganhar, melhor. Sobre esse lucro incide um IRC, que obviamente se o lucro é maior, o IRC é maior. Portanto, se o conceito, se a ideia é lucros excessivos, que eu acho que não há lucros excessivos. Se a ideia é lucros decorrentes da situação conjuntural que vivemos, houve empresas que no quadro da pandemia, quando todas estavam a perder, elas, pela natureza da sua atividade, ganharam mais. Ou porque faziam testes, ou porque vendiam máscaras, e que esse adicional de lucro, por causa da pandemia, seja taxado adicionalmente, concordo. E concordo com a mesma coisa no que à guerra concerne. Aquilo que for considerado que, por efeitos indiretos da guerra, está em alguns setores a dar lucros para lá do normal e que são conjunturais, tem a ver exatamente com esse aspecto, eu concordo. Se for esse, qualquer setor, se for esse, eu concordo que quando nós vivemos uma situação anómala, como vivemos na pandemia, ou como agora vivemos na guerra, e que há setores de nicho que ganham com isso, quando todos os outros perdem, esses devem contribuir mais. Se é isso, estou de acordo. Se o conceito que me disseram lucros excessivos, se for assim, ou seja, durante um ano aqueles que ganham acima de X, isso não,
porque eu acho que as empresas existem para ter lucro e é bom que tenham lucro, não é que não tenham, não tenham. Queria voltar só aos combustíveis. Apesar desta medida da redução do ISP, considera que o Governo devia manter a medida do auto-voucher dos 20 euros por mês? É assim, uma vez que os combustíveis subiram muito e o Governo não abdicou dos ganhos excepcionais e extraordinários que está a ter em IVA, só abdicou de uma parte, obviamente que é preferível que o auto-voucher fique a que não fique. Agora, a solução ideal não era essa. Era, dadas as circunstâncias dos preços dos combustíveis, com as pessoas em dificuldades económicas por causa de muitas coisas, inclusive disso, o ideal era que o Governo abdicasse e desse ao contribuinte todo o lucro extraordinário, todo o ganho extraordinário que está a ter. E aí, acabar com o auto-voucher, que não é a melhor medida, porque há pessoas que não conseguem aceder, ou melhor, conseguem, mas não sabem como aceder. Portanto, o ideal seria, o crudo estava a 50, 51, 52, enfim, mais dólar menos dólar, mais euro menos euro, e a partir daí abdicar do ganho em IVA e abdicar do auto-voucher também. Uma vez que só está a abdicar de uma parte, inferior até 50% dos ganhos que está a ter, e que vai continuar a ter, bom, aí é melhor ficar o auto-voucher, é melhor que nada, não é? Deixa-me perguntar sobre a doutora Mónica Quintela. Sim. Ontem disse uma frase que está a levantar muita polémica. Eu queria se perguntar se quer um comentário, se tem algum comentário ou se revê de alguma forma no que ela disse. Todos vocês têm exatamente a mesma experiência que eu, acho eu. Terei mais anos, mas vocês são da profissão e percebem isso melhor. Hoje em dia, seja na comunicação social, seja muito especialmente nas redes sociais, a propósito de qualquer coisa, se faz de alguém o melhor do mundo durante 2 ou 3 dias e passado 2 ou 3 dias, a propósito de outra coisa qualquer, faz-se de alguém o pior do mundo, não é? Está um bocado como aos treinadores de futebol. Eu não vou entrar nisso, não vou embarcar numa situação de fazer alguém o melhor do mundo por causa de uma coisa pequena ou fazer alguém o pior do mundo por causa de uma coisa pequena. Isto são fenómenos que duram 24, 48 horas, Mas sem pouco ser mais nas e redes acabou. sociais, o conteúdo da frase em si... O que eu estou a dizer é justamente isso, ou seja, eu não vou falar também e embarcar também num fenómeno que, repito, vocês todos reconhecem que existe, não era assim há 20 anos, não era assim há 30 anos, hoje é diferente, na comunicação social e particularmente nas redes sociais, em que de repente, como se diz, torna-se viral, parece a coisa mais importante do mundo, no dia seguinte não tem importância nenhuma, para o bem e para o mal. Esse fenómeno das redes sociais e olhar só para as declarações da doutora. Mas isso é o que eu lhe estou a dizer. Isso é o que eu lhe estou a dizer. Isso é o que eu lhe estou a dizer, é exatamente isso. Eu não vou embarcar nisso, não vou ser mais um, a par das redes sociais, a fazer de alguém o melhor do mundo, porque naquele dia o jogo correu bem e o treinador é o maior do mundo, e depois no dia seguinte a equipa perdeu e ele passou a ser o pior do mundo. Não entro em discussões desse género. Acho que isso não é sustentado, não é correto e não é a via de evolução que a sociedade está a ter que mais me agrada, devo dizer. Coisa diferente é quando nós fazemos um debate a sério sobre um dado tema e de uma forma pensada e refletiva, houve intervenientes que têm ali a sua posição. Aí é a evolução da sociedade normal e aquilo que deve ser quem concorda, quem discorda, porque é que concorda, porque é que discorda. Agora, epifenómenos, acho que não devo fazer isso. Com licença. O Nacional do PSD já pensou nos nomes que vai indicar para o Conselho de Estado? Não pensou em nomes nem no Conselho de Estado, nem mais nada. Como sabe, há uma série de eleições para órgãos externos que o Parlamento vai ter de fazer, que espero que faça rapidamente, e explico porquê, porque na legislatura anterior andou-se a arrastar isso e, como sabe, passou uma legislatura e há órgãos que nem sequer conseguiram eleger os seus representantes. Nos casos, a Assembleia está sem representantes, noutros casos estão lá representantes que já lá estão há 6 anos ou 7 anos, ou coisa assim, que não há bem de vir o substituto. Portanto, eu acho que a Assembleia, para dar uma imagem melhor do que aquela que tem dado no passado recente, e antes de eu aqui estar também lembro, por exemplo, a ERC, que também andaram a arrastar isso durante meses, para não dizer anos, eu acho que eu procurava ser eficaz e agora, rapidamente, eleger todos esses órgãos. Os que têm de ser eleitos. Depois do Orçamento de Estado? Um deles... eu por mim era mais depressa. Eu por mim era quer dizer, ou seja, pode ser amanhã, mas quanto mais depressa melhor. Porque se começar a arrastar, vai correr o risco daqui por 2 anos ainda não ter alguns... Então quais são os nomes indicados pelo PSD? Estão alguns que ainda não sequer foram eleitos. Passou uma legislatura e não foram. Agora não sei de cor, mas alguns é assim. Portanto, acho que deve ser feito. Na altura em que for, nessa altura então nós vamos ver para cada um dos casos como é que é. Sendo certo que isso, digo já, para mim,
de uma questão de princípio, vou olhar para os nomes numa lógica de as pessoas foram indicadas há pouco tempo, alguns foram indicados há menos de um ano, em princípio, se quiserem continuar... O senhor vai continuar no Conselho de Estado? O Conselho de Estado é uma coisa à parte, pronto. Mas então, a regra geral, eu acho que é dizer, a pessoa esteve lá, algumas nem um ano estiveram, quem quiser sair, sai, mas estou a falar de muitos anos, não sei quantos são, 20 e tal, muita coisa. O Conselho de Estado é uma coisa à parte, na altura certa. E qual será o critério, pelo menos, para o Conselho de Estado? Não tenho ideia, volta e meia bem-me à cabeça, outras vezes não me à cabeça. a partir do seu nome? À partida não excluo nada e excluo tudo. Vamos ver, tenham calma. Deixa-me só perguntar se ficou a dizer que Tem a importância que tem, não sei se tem consciência disso, não é? Olha, sim. Olha, não anda. Eu há bocado critiquei mais as redes sociais do que a comunicação social. Permita-me agora criticar mais a comunicação social que as redes sociais. Porque estão a tentar fazer um cavalo de batalha de uma coisa que tem uma importância muito reduzida. O Conselho de Estado tem a importância que tem. É uma importância muito reduzida. Portanto, agora, pegaram nesta e namoraram-se por esta. Amanhã aparece outra. As coisas, cada uma na sua Deixa-me vida. só perguntar então por outra. Ficou convencido com as palavras do Sr. Primeiro-Ministro ontem que não se vai de facto embora? Ou que vai ficar 4 anos e 6 meses? Fiquei convencido de que ele não sai muito bem na fotografia, se me permitem o termo, se daqui por 2 ou 3 anos resolver ir embora, depois de tantas afirmações feitas pelo Governo, não só pelo próprio Primeiro-Ministro, como outros membros do Governo, de que fica e que cumpre até ao último dia aquilo que é o mandato que lhe foi conferido pelo povo português. Portanto, se fica ou não sei, mas admito que sim, ele está afirmado de uma forma tão perentória e é um homem tão experiente na política, tem consciência que sai muito mal se depois não houver a palavra. Admite que sim, mas desconfia que não? Não desconfio que não tenho razões para desconfiar que não. Já que ele está a afirmar assim, é porque deve ser verdade, pelas razões que lhe estou a dizer. Não é um inexperiente, tem consciência do peso das próprias palavras dele.